Filipenses, capítulo de número 4, e o versículo de número 4 também. Obrigado, Natan. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, aos Filipenses, capítulo de número 4, versículo 4, que diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Uma outra tradução atualizada e corrigida diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Reunidos estamos esta noite para mais uma vez cultuarmos ao nosso Deus. Periodicamente saímos de nossas casas para virmos a Betel, a casa de Deus, para prestarmos o nosso culto de louvor e adoração por tudo aquilo que Deus é. Porque nós não adoramos a Deus por aquilo que Ele faz. Nós adoramos a Deus por aquilo que Deus é. Deus é Senhor de nossas vidas. Ele é aquele que cuida de nós. Ele é aquele que provê tudo aquilo que precisamos ao seu tempo. Então podemos afirmar, como disse Samuel, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor e continuará nos ajudando. Nessa vida de adoração e de cultos de louvores ao Senhor, entendemos que isso se repetirá por toda a nossa história, até que Ele venha nos buscar. E quando chegarmos no céu, o ambiente também será de adoração, porque no céu o culto nunca mais acabará. Na terra, culto tem hora para começar e hora para terminar. No céu, o culto será eterno. E eu tenho uma boa notícia para te dar: nós estaremos lá cantando junto com os anjos. De todas as gerações, de raças, tribos, línguas e nações, aqueles que já foram antes de nós, reunidos estaremos para sempre num culto eterno de louvor e adoração ao Senhor. Mas sabemos que a adoração e o louvor está diretamente ligado à gratidão e também à alegria que nos move em servirmos ao Senhor. Porque os crentes, os cristãos, são o povo mais feliz da terra, ou pelo menos deveriam ser os mais felizes da terra, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Os nossos pecados foram perdoados, somos cheios do Espírito Santo. Ele mudou as nossas trevas em luz. Estávamos mortos e agora estamos vivos. Estávamos perdidos e fomos encontrados. Estávamos condenados e agora somos libertos pelo sacrifício de Cristo. Então teríamos que ser o povo mais feliz da terra. E após essa introdução, surge uma pergunta que preciso fazer-lhes antes de interpretar o texto ora lido. Você é uma pessoa alegre? Você é uma pessoa feliz? Porque não me assustaria, depois desse preâmbulo introdutório da mensagem, alguém afirmar no seu espírito, sentado na cadeira: pastor, eu tinha todos os motivos para ser alegre, mas tenho vivido uma vida triste. A grande luta do diabo nesse tempo é tirar de nós a alegria em estar na presença de Deus. As doenças mais terríveis desse tempo são doenças emocionais.
pessoas que perdem a alegria por depressão. O que é depressão, pastor? Excesso de passado. Pessoas completamente ansiosas, excesso de futuro. Pessoas preocupadas com a vida, ansiosas, com a alma corroída por sentimentos que, mesmo em um ambiente que era para ser alegre, não consegue se alegrar. Mas eu quero, à luz da Bíblia, esta noite, entregar-lhe uma mensagem profética que vai corrigir a rota dos seus sentimentos. Uma mensagem profética que vai garantir o seu destino na presença de Deus. Eu vou liberar a palavra, reage como você quiser. Você não viverá nesse calabouço de emoções, porque Deus vai abrir a porta para você esta noite. A nossa alegria, a alegria do cristão, ela não pode ser uma alegria como daqueles que não servem a Deus. Porque a alegria daqueles que não servem a Deus não passa de um sentimento. A nossa alegria, senhores e senhoras, ela não é um sentimento. A alegria do crente é uma pessoa. E se você já sabe quem é essa pessoa, você vai reagir. A alegria do crente é Jesus Cristo, o Senhor da sua história. Se a alegria for passageira, sentimental, ela é uma alegria baseada em circunstâncias. Se eu tenho, eu sou alegre. Se eu não tenho, eu sou triste. Se eu vencer, eu sou alegre. Se eu não vencer, eu sou triste. Isso são alegrias motivadas em sentimentos. Agora, quando a alegria é baseada em Cristo, ela deixa de ser circunstancial. A maioria das pessoas que não têm esperança perdem a alegria quando algum tipo de circunstância lhe é desfavorável. Quando há a circunstância desfavorável, então essa pessoa, esse homem, essa mulher vai viver uma vida triste. Por quê? Porque a alegria dele é baseada em circunstâncias. Mas quem serve a Deus de verdade, e quem tem Cristo na sua vida, sabe que pode passar por momentos de tristeza, mas independentemente dos momentos, ele sabe que o momento vai passar e ele será renovado por essa pessoa chamada Cristo, que é o motivo de toda a sua alegria. Quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 4 e versículo 4, aonde lemos, ele diz aos irmãos daquela igreja: regozijai-vos de vez em quando no Senhor. É isso que ele disse? Não. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vamos entender o contexto desse texto, para depois aplicar aquilo que Deus preparou para nós nesse culto esta noite. Estamos falando de mais uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. A carta aos Filipenses é escrita enquanto Paulo está na prisão. Eu já volto nessa afirmação, para você entender que a alegria que ele se refere não é circunstancial. Porque ele escreve preso. Parece um paradoxo. O preso alegrando quem está solto. Quem está solto, que era para estar alegre, está triste. E ele que está preso, está alegre. Você já vai entender o porquê. Quando eu olho para a vida de Paulo, eu me deparo com um dos principais personagens dos dias do Novo Testamento. Esse homem que teve a sua vida radicalmente transformada, que transformou-se em um dos obreiros mais proeminentes do Novo Testamento, fundou igrejas, preparou obreiros e escreveu cartas, além de fazer 3 viagens missionárias.
como nascerá a igreja de Filipos, que será a igreja que receberá a carta que Paulo escreve da prisão? A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, que Paulo chega em sua segunda viagem missionária na região de Derbe e de Listra. E na região de Derbe e de Listra, ele vai conhecer Timóteo. Timóteo, o filho de Eunice, o neto de Lóide. E quando ele conhece Timóteo, a Bíblia diz que ele manda circuncidar Timóteo. E Timóteo passa a ser um íntimo cooperador do ministério de Paulo. Tão íntimo que Paulo chamará Timóteo a partir desse dia de filho. Não se chama de filho quem não tem afeto. Não se chama de filho quem não tem cumplicidade, fidelidade. Juntamente com Timóteo estão Lucas e Silas, na segunda viagem missionária do apóstolo. E quando eles se reúnem, Paulo tem um projeto. E eu preciso dizer para alguém aqui, porque isso é resposta de Deus pela minha boca: nem todos os seus projetos vão dar certo. Aí alguém deve olhar para mim e dizer: eu vim aqui nesse culto essa noite para ouvir que todos os meus projetos vão dar certo. Mas até quando Deus diz não, Ele está preservando a sua vida. Mas agora vem uma boa notícia, quem sabe para você reagir se tiver essa convicção. Os seus projetos podem não dar certo, mas os projetos que Deus projetou para a sua vida, isso você vai viver na íntegra. Levanta o dedo indicador da mão direita, que é o dedo de profeta, por favor. Aponte para alguém e diga: tudo que Deus projetou para a sua história vai acontecer. Não se frustre quando Deus disser não, porque até quando Deus diz não, é porque Ele tem alguma coisa melhor para te entregar lá na frente. Eu estou recebendo graça de Deus para dizer para alguém aqui: Deus vai preparar algo melhor, e o que está vindo por aí vai te deixar boquiaberto, vai te deixar estarrecido, porque Deus sabe por que está dizendo não momentaneamente. Deus não pode estabelecer coisas novas sem antes confrontar muitas vezes o nosso desejo, mesmo que esse desejo seja legítimo. Eu li uma frase vindo agora de viagem e correu uma lágrima dos meus olhos. Deus não pode usar ninguém num novo tempo que Ele não possa frustrar os seus projetos humanos. Essa história que tudo que você sonha vai acontecer é utópico, não é verdade. Porque se Deus fizer tudo o que você quer, você fica insuportável. Ele não vai fazer tudo que você quer, mas Ele vai fazer tudo que Ele quer fazer na sua vida, porque a vontade de Deus sempre é a melhor. Quantos entendem isso e podem levantar as duas mãos para o céu e repetir assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O projeto de Paulo, que vai ser frustrado, é legítimo, é pertinente. Porque Paulo quer anunciar o evangelho na Ásia. Não é legítimo? Não é pertinente? Mas quando ele se levanta com Timóteo, Lucas e Silas e diz: vamos para a Ásia, a Bíblia diz que o Espírito de Deus os impediu. Não vai. Mas é para a tua obra, é para a minha obra, mas não é lá que eu te quero. Você vai prosperar no lugar que eu te colocar. Não é na onde você acha que vai, é aonde eu acho que você deve estar. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E Ele está dizendo para alguém aqui: te aquieta, porque não vai ser do seu jeito, vai ser do meu jeito. Eu estou tomando as rédeas da situação. Não vai. Não vai anunciar a palavra na Ásia, ok? Quando chegaram em Mísia, intentaram então ir para Bitínia, mas Deus também não deixou.
Na Ásia não vai, e para Bitínia também não vai. Não era uma resposta que você queria do céu esta noite? Não vai dar nenhum passo sem orientação. Mas está chegando a nova direção de Deus para a sua vida nos próximos dias. Está chegando a estratégia de Deus para a tua família. Não é na Ásia. Diga para pelo menos uma pessoa para me ajudar. Diga, na Ásia não é. E na Bitínia também não é. Então Paulo resolve, irmã Graciele, eu estou sentindo graça de Deus aqui. Então Paulo resolve dormir em Troade. E quando ele está dormindo, eu acredito que a alma dele está alvoroçada, os sentimentos conturbados. Eu quis ir para a Ásia, Deus não deixou. Eu quis ir para a Mísia, Deus não deixou. Eu preciso de uma orientação. E ele está dormindo em Troade. Quando ele pega no sono, de noite, ele tem uma visão. O que é a visão, irmã Neuza? É a estratégia de Deus descendo para mostrar o caminho certo. Tem alguém esperando uma resposta de Deus? Eu vou liberar a palavra, reage dando o maior grito de glória que você puder. O céu abriu e está descendo a nova estratégia para onde você vai e o que você vai fazer. Eu vou liberar uma palavra, está descendo uma estratégia, e assim te diz o Senhor: o teu medo é ser envergonhado? Eu não envergonho quem eu oriento, eu não envergonho quem eu chamo. Quem eu chamo será regido pela minha mão. Você pode tocar em alguém e dizer assim: vai dar tudo certo. Não, se você não falar com mais coragem, ele não acredita. Parece que nem você está acreditando. Diga para ele: vai dar tudo certo. Eu estou vendo gente enxugando uma lágrima dos olhos já. Deus está falando com alguém aqui. Está descendo a nova estratégia. E vai dar tudo certo, porque eu vou te fazer prosperar na terra dos viventes. Tem alguém aqui que acredita? Tem pelo menos dois? Se tem dois, o primeiro sou eu. Cadê o segundo? Está descendo uma estratégia nova. E Deus vai te dar a direção a ser tomada. Ele não te frustrou por acaso. Ele te frustrou porque o projeto dele é melhor. Ele te frustrou porque ele está no controle e ele sabe o que vai fazer através de você. Ele está dizendo a você: está descendo a nova orientação. E qual é? Paulo tem uma visão. E na visão, ele vê um varão macedônico que diz para ele: Paulo, passa a Macedônia e nos ajuda. Então ele entende que Deus está chamando ele para o local certo. Anunciar o evangelho na região da Macedônia. Eles pegam um navio, navegam costeando Troade e chegam perto de Samotrácia. E no dia seguinte, o barco atraca em Neápolis. Neápolis é a cidade que tem o porto marítimo. E dali, para chegar na cidade de Filipos, Paulo teria que caminhar 15 quilômetros a pé. Paulo, Timóteo, Silas e Lucas estão indo para Filipos. O melhor lugar para estar é aonde Deus quer que você esteja. Você pode bater o pé firme no chão, por favor? Eu vou te dar o comando aqui, você faz o que eu estou pedindo. Bate o pé direito, esquerdo, direito, esquerdo. Agora bate os dois juntos e segura. Deus vai te colocar no lugar certo, na região geográfica certa, e os teus pés vão chegar na terra da promessa. Eu vou repetir até você reagir, porque alguém está precisando disso. Os teus pés vão pisar na terra da promessa. Os teus pés vão pisar no lugar que Deus preparou para você. Chega de errar. Chega de bater em portas aqui, em portas ali. Deus está falando contigo: o teu pé está pisando na terra que eu te quero esta noite. Paulo
chegou em Filipos. Quando chega, diz a Bíblia Sagrada, que era um dia de sábado. E Paulo com os obreiros vão procurar um lugar para oração, perto das águas, perto do rio. E quando eles chegam lá para orar, algumas mulheres se apresentam. E dentre elas está a primeira vida, porque a graça é muito democrática, e daqui a pouco eu falo disso. A graça não faz acepção de pessoas. Quem veio na escola dominical hoje estudou sobre esse tema. Os 3 primeiros membros da igreja de Filipos. A primeira foi Lídia, a vendedora de púrpura, uma empresária muito bem sucedida. Quando Paulo fala de Jesus para ela, a família toda se rende aos pés do Senhor. E ela constrange Paulo a ficar hospedado em sua casa, diz a Bíblia Sagrada. O Deus que mandou Paulo para Filipos já preparou a primeira empresária para ser o primeiro membro daquela igreja. Porque tem gente que acha que Jesus não pode salvar rico. Jesus não faz acepção de pessoas. Ele salva o rico, ele salva o pobre, ele salva o branco, ele salva o negro. A graça é democrática e a graça nivela todos. Lá vai uma palavra para você reagir, porque a graça de Deus se manifestou, disse Paulo a Tito, no capítulo 2, versículo 11, trazendo salvação a todos os homens. E eu estou recebendo uma palavra profética que está ardendo na minha alma para sair pela minha boca. Vai ter salvação por completo na sua família, vai ter salvação por completo na sua casa. A graça de Deus vai alcançar a todos. Dá para levantar o dedo da mão, o dedo indicador da mão direita de novo? Dá para apontar para alguém e dizer assim: não vai se perder ninguém dos teus. A graça vai alcançar a todos. Se você crê nisso, você pode reagir dando um grito de glória a Deus. A graça vai alcançar a todos. A graça vai salvar a todos. E o interessante, senhores e senhoras, é que a empresária Lídia, a vendedora de púrpura, que tinge roupas com a resina que é extraída para fazer aquela tinta do fundo das águas, das ostras, ela vai agora ser o primeiro membro da igreja de Filipos. Só que Jesus não salva só empresários. A Bíblia diz que uma jovem que tem espírito de adivinhação, que dava muito lucro para os seus senhores, e eu estou liberando uma palavra que estou recebendo do Senhor para alguém aqui, acabou o lucro do diabo na sua história esta noite. O diabo não vai ter nenhum tipo de lucro na sua vida, porque hoje vai acabar o lucro das trevas e vai começar a bênção de Deus ser derramada na sua vida. Eu não sei se tem alguém aqui que acredita em palavra profética, mas se acreditar, reage. Hoje está sendo anulado todo o lucro do inferno contra a sua família, todo o lucro do inferno contra a sua história está caindo por terra, está sendo anulado hoje. Acabou o lucro, porque Paulo vai expulsar o espírito de adivinhação daquela moça. Ela dava muito lucro para os seus senhores, mas a Bíblia diz que quando ela elogia Paulo e os demais, dizendo-lhes: esses que vêm e que anunciam o evangelho são verdadeiros homens de Deus, Paulo não aceita aquela lisonja e repreende aquele espírito maligno, dizendo: sai dela. O segundo membro da igreja de Filipos é a menina liberta. Quanta gente liberta nós temos aqui esta noite. Jesus Cristo liberta, senhores e senhoras. Eu não sei que tipo de corrente está te prendendo, mas haverá libertação aqui esta noite, pelo poder do nome de Jesus Cristo, o Senhor da glória. Só que o inferno reagiu. Jesus, me cobre com o teu sangue para afirmar isso aqui. Tem alguém aqui que o diabo está te caçando, mas ele não vai te encontrar.
Não haverá retaliação por causa da obra que Deus está fazendo na sua vida, e nem através de você. Lá vai a palavra: o diabo não vai tocar em você, não vai tocar nos teus filhos, não vai tocar na sua família, porque você está trabalhando para Deus. Por um caminho ele vai se levantar, mas por 7 caminhos ele vai fugir. O Espírito de Deus está levantando a bandeira da vitória. Pode levantar retaliação, vai levantar, mas o milagre vai ser maior, porque o Deus que está te usando vai te proteger e vai te guardar junto com os céus. Os crentes que sabem guerrear ouvindo a palavra estão nessa casa esta noite. Então eu vou liberar a palavra para aqueles que puderem levantar as mãos. Você pode levantar as suas 2 mãos o mais alto que você puder. Receba a palavra e reage adorando ao Senhor. Satanás vai se levantar para tentar retalhar, mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Está sendo dissipado as nuvens das trevas esta noite. Todo o projeto de Satanás está sendo falido agora. Se você acredita que nenhuma retaliação do diabo vai dar certo, junto com a mão levanta a voz, e eu quero desafiar você a romper a barreira do silêncio. E por 10 segundos, quem tiver um glória a Deus na boca, libera. Quem tiver um aleluia, libera. Não adianta Satanás se levantar contra a obra é santa e ninguém vai deter. A obra canchore abaturi bicandaracé. Acabou o lucro, diz o Senhor. Acabou o lucro do inferno. Eu vou me calar por 10 segundos, porque alguém precisa fazer festa. Faz festa. Faz festa. Toda retaliação está sendo anulada. Satanás fez planos, mas os planos do inferno estão sendo frustrados esta noite. Acalma o teu coração, filha. Eu cuido de tudo. Acalma o teu coração, filho. Eu cuido de tudo. A aparente retaliação vai retundar em milagres extraordinários. Já estão convertidas, Lídia, e já está convertida a moça que foi liberta do espírito de adivinhação. O diabo se levanta. A retaliação começa. Paulo e Silas estão presos, porque os senhores que perderam o lucro não aceitaram a perda, levantaram acusações contra Paulo e Silas, e eles estão presos. Os pés estão presos no tronco, irmã Ruth, as mãos amarradas no tronco. Mas o que o diabo não pensou é que não adianta amarrar pé e mão e deixar a boca de um pentecostal funcionando. Enquanto você puder adorar, Deus pode reagir. Enquanto você puder cantar, Deus pode reagir. Paulo olha para Silas, Silas olha para Paulo, eles vão começar a cantar um hino aqui. E quando eles cantam, há um terremoto no cárcere. Todas as cadeias se abrem, cai todas as algemas. Eu queria que vocês pudessem perceber o que eu estou percebendo enquanto eu ministro. Se nós soubéssemos o poder que a igreja tem enquanto está cantando, enquanto está adorando, nós não ficaríamos calados um instante nesta reunião, porque quando você adora, a terra treme. Quando você adora, as portas se abrem. Quando você adora, as correntes se quebram e as algemas caem no chão. Paulo e Silas estão cantando. Terremoto, portas abertas, algemas caíram nas mãos, correntes foram quebradas. E quando eles estão todos para sair do cárcere, o carcereiro puxa a espada e vai se matar, porque ele sabe que se aqueles presos fugirem, o império manda matá-lo. Quando ele pega a espada para cometer o suicídio, Paulo grita: não faças tal. Estamos todos aqui, ninguém fugiu.
Ele olha para Paulo e diz assim: irmã Graciele, o que eu posso fazer para me salvar dessa situação? E Paulo diz: pastor Flávio, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A igreja de Filipos já tem 3 membros: Lídia, a vendedora de púrpura, a moça que foi liberta do espírito de adivinhação, e o carcereiro que ia se matar, mas não vai morrer mais. Essa igreja cresceu, e prova viva disso é que na carta aos Filipenses, Paulo vai agradecer a eles pelas ofertas que foram mandadas para o ministério de Paulo. E o que me chamou a atenção é que na saudação, Paulo diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e com os diáconos. Começou com 3, professor Robson, que lecionou hoje de manhã. Começou com 3, Lídia, a moça liberta e o carcereiro. Mas agora já tem presbíteros e diáconos. Sabe por quê? Porque quando Deus gera a igreja, gera para crescer. Quando Deus gera a igreja, gera para prosperar. Recebe essa palavra, porque eu estou prestes a concluir esse sermão. Se prepare para viver algo extraordinário de Deus nos próximos dias, porque Deus sabe o que vai fazer na sua vida. Deus formou essa igreja em Filipos para que eles sustentassem o ministério de Paulo. Deus vai te prosperar, porque essa igreja vai ser sustentada pela bênção que Deus vai derramar sobre esse povo. Deus foi bem claro quando disse: eu vou soprar o pó dessa cidade, o pó vai subir, vai se transformar em ouro. Pega agora, porque é para você. E eu vou abençoar o povo da minha casa. Haverá prosperidade, haverá milagres. E agora na igreja de Filipos já tem bispos e diáconos. A igreja cresceu. Toque em alguém e diga: a igreja cresceu. A igreja prosperou. E agora Paulo diz à igreja, e eu concluo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. O que faz um homem preso em Roma mandar uma carta a uma igreja e dizer: eu estou preso, vocês estão soltos, mas não deixe que o diabo entristeça vocês. Vocês têm motivos para ser alegre, então alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Sabe o que Paulo está dizendo? Não tenha alegria circunstancial, mas tenha a alegria de saber que Jesus é o Senhor da sua vida, que Jesus é o Senhor da sua história, e que esse processo que você está enfrentando não vai durar para sempre. Eu preciso liberar esta palavra para sua alma se alegrar pelo Espírito de Deus. Não vai durar para sempre essa luta, não vai durar para sempre esse processo. A alegria do Espírito está agora sendo ministrada em você. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Assim diz o Eterno: a minha alegria será a tua força. Esta semana as coisas começam a mudar. Eu vou te trazer uma alegria que não é circunstancial. Você vai voltar a tomar o cálice da salvação. Você vai voltar a adorar como já adorou um dia. Vai voltar a me servir com alegria que já serviu um dia. Vai ter vontade de estar na minha casa. Vai marchar diante da minha glória, porque eu estou tirando da sua alma toda a tristeza que esse processo está, aleluia, colocando para te consumir. Eu te digo: coloca um ponto final nesse processo, porque
você vai viver um novo propósito. Está vindo uma alegria nunca vista antes na sua vida. Você vai voltar ao primeiro amor. Eu vou repetir até você reagir. Você vai voltar ao primeiro amor. Vai ser renovada, vai ser renovado. Vai querer pregar de novo. Meu Deus do céu, o diabo pensou que ia assinar o teu atestado de óbito espiritual. Você não é mais a mesma crente. Você não é mais o mesmo crente. Mas a corrente quebrou esta noite. Levanta, resplandece, porque já vem a tua luz. Deus está dizendo a você: eu vou te alegrar. Eu vou acalmar o teu espírito. Você disse: eu vou naquele culto para ver se Deus fala comigo esta noite. Você vai deitar na cama e vai voltar a dormir. Deus está me mostrando um criado mudo, e nesse criado mudo 3 caixas de remédio controlado, e você não consegue dormir se não tomá-los. Já pensou em tomar a cartela toda para se livrar da dor? Mas Deus está falando contigo esta noite: eu curo a tua alma, eu renovo as tuas esperanças, eu renovo as tuas expectativas. Alegrai-vos sempre no Senhor. Eu estou te alegrando. E eu termino com esse ato profético. E daqui a pouco você vai ver a corrente que se quebrou aqui. Coloca a mão direita no ombro da pessoa que está à sua direita, por favor. Coloca a mão esquerda no ombro da pessoa que está à sua esquerda. Libere uma palavra coberta de unção sobre ela e diga: a tristeza vai embora agora. Você vai ser alegrado pelo Espírito agora. Você pode fechar os olhos e orar por esta pessoa, pelo menos por 20 segundos. Pastor, mas eu estou orando por ela, mas eu também estou triste. Enquanto você ora por ela, Deus te alegra. Tem alguém recebendo um toque do Espírito Santo esta noite na alma. Tem alguém sendo tocado por Deus, e eu vou liberar a palavra. Você vai voltar a viver a alegria que já viveu um dia na presença de Deus. Agora eu vou te autorizar a fazer uma coisa pelo Espírito. Se tiver um glória a Deus na boca, libera. Faz muito tempo que você não dá um grito, não é? Se tiver um aleluia na boca, libera. Faz muito tempo que você não adora. E no volume do teu glória, no grito do teu aleluia, enquanto você adora, o Santo visita a tua alma. Enquanto você adora, o Espírito te traz liberdade. Sai da frente, Satanás perdeu de novo. Olha ele adorando, olha ela adorando. Alegrai-vos sempre no Senhor. É hoje que essa tristeza vai sair da sua alma. Quem tiver um glória a Deus na boca, libere esse glória a Deus agora. Quem tiver um aleluia na boca, libere esse aleluia agora. E se você acredita no que ouviu, se coloca de pé no seu lugar, adorando ao nome do Deus que fala contigo na terra dos viventes. Alegrai-vos. Alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Deus está falando para alguém aqui: eu te renovo. Eu toco na sua alma. E eu dissipo toda a opressão do teu espírito. Tu entrou aqui para sair diferente esta noite. Não veio porque quis, veio porque Deus te trouxe. E a palavra de Deus para a tua vida esta noite é: eu coloco um ponto final nessa tristeza. Eu vou alegrar a tua alma de novo. E como Deus fala, e a palavra dele na minha boca é a verdade, tudo que você perdeu nesse processo te será devolvido. A glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira casa. Deus está falando na terra dos viventes mais uma vez nesse púlpito, dizendo: eu quebro o arco, eu corto a lança, eu queimo os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e a alegria será ministrada de novo na sua alma. Paulo está dizendo: não é circunstâncias,
é uma pessoa, não é sentimento, é ter Jesus como Senhor da sua vida. E a partir desse momento você vai entender que tudo contribuiu para a glória e louvor do nome de Jesus, e que você sai daqui com nova orientação, com novo propósito, e Deus vai alegrar a sua alma. Vou terminar esse culto com uma oração. Aonde está a primeira pessoa que sabe a guerra que está enfrentando, ouviu a palavra de Deus e quer vir ao altar para ter a sua alma alegre esta noite? Sai do teu lugar e vem aqui na frente, eu quero orar por você. Pastor, só Deus sabe a guerra que eu estou enfrentando na alma. Eu preciso voltar a me alegrar. Então venha, porque é hoje que essa tristeza vai acabar. É hoje que Deus vai alegrar a sua vida de uma vez por todas. Você não veio por acaso, você veio porque Deus te trouxe. Tem alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor e quer se reconciliar com Jesus esta noite? Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Se tiver, dê um sinal com a mão, eu quero orar por você. Tem alguém para Jesus esta noite? Levante a mão. Diga: pastor, eu quero me reconciliar com o céu, eu quero entregar a minha vida a Cristo. Se tiver alguém, dê um sinal com a mão, eu quero orar por você. Tem alguém para Jesus esta noite? Eu ainda estou esperando pessoas que estão enfrentando esse tipo de guerra emocional. Pastor, parece que nada mais me alegra, parece que nada mais me deixa feliz. Paulo está dizendo a você: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Enquanto você está vindo, eu preciso entregar uma palavra a esse Senhor. O Senhor não entrou nessa igreja hoje por acaso. O Senhor está me dizendo sobre perdas. E perdas no âmbito profissional e financeiro. Eu nunca te vi, mas Deus manda eu lhe dizer: eu vou devolver tudo aquilo que te foi tirado. A glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira casa. Você aprendeu durante a vida que homem não chora, mas na presença de Deus chora. E o Deus que fala está dizendo a você: eu te trouxe a essa casa para te renovar esta noite. Porque você achou que tudo estava perdido. Aqueles remédios que ficam do lado do criado mudo não precisarão mais ser usados, porque eu vou alegrar a tua alma. Eu vou te renovar e já estou te renovando. Da planta do pé ao alto da cabeça. Recebe essa unção que te abraça. Recebe essa unção que te renova. Assim diz o Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Fecha os teus olhos, por favor. Ora, pastor, deixa eu só escutar o barulho do Espírito. Solta essas línguas estranhas que estão nascendo na sua boca. Deus está curando as feridas que foram abertas. Alegrai-vos no Senhor. Eu vou te dar alguns minutos só para você se derramar na presença de Deus. Há um bálsamo que está curando aqui. Eu estou vendo jovens chorando, adolescentes chorando, eu estou vendo adultos se derramando na presença de Deus. Alegrai-vos. Satanás não vai tirar a sua alegria de existir na presença de Deus. Alegrai-vos. Alguém está sendo tocado de uma forma muito poderosa. Libere essas línguas estranhas que estão nascendo na sua boca. Você entrou por essa porta e disse: Senhor, é aqui que eu devo ficar. Você achou o lugar para congregar. Essa é a terra que Deus te trouxe, e é aqui que Deus vai prosperar o teu caminho. Eu vou repetir. Você disse no banco: Senhor, usa a boca dele para falar comigo. Eu nunca te vi, você não falou comigo. Senhor, eu estou procurando uma igreja para congregar. Acabou de encontrar. Os teus pés te trouxeram para a terra da promessa. Os teus pés te trouxeram para o lugar aonde Ele vai te prosperar.
Feche os olhos. Senhor, obrigado por tua presença e pela graça de ministrar a tua palavra mais uma vez. Nós ficamos com alegria e te damos toda a glória. Aqui estão aqueles que foram tocados pelo teu Espírito, e o Senhor é bom em todo tempo. O teu Espírito paira sobre esta reunião, e de uma forma tão gloriosa o Senhor está repreendendo a tristeza que está corroendo a alma de muitos que aqui estavam. Eles estão tomando o cálice da salvação novamente, e esta semana será uma semana de milagres extraordinários. Essa semana será uma semana de portas abertas, e não adianta Satanás querer retalhar, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Sai da frente, Satanás. Essa pessoa vai ser feliz, esse homem vai ser feliz, esta mulher vai ser feliz, esse adolescente vai ser feliz, e não é por circunstâncias, é por causa da tua presença. O Senhor é a nossa alegria. Assim eu termino o culto desta noite, ministrando a tua bênção sobre o teu povo, a bênção da tua presença que nos é primordial. Leva o teu povo em paz, debaixo das tuas mãos poderosas. É o que eu te peço essa noite, em o nome de Jesus. Se você puder, tantos os que estão aqui na frente, como toda a igreja, eu gostaria que você abraçasse alguém e dissesse: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O diabo não vai matar você de tristeza, não. Se você puder liberar uma palavra sobre essa pessoa, se você puder ministrar sobre ela, Deus está falando conosco. Alegrai-vos sempre no Senhor.